Quanto mais você vai se aproximando de Deus, Ele vai olhando e dizendo, poxa, eu estou perdendo Ele. Eu estou perdendo. Você sabe que existe, desde que o mundo é mundo, grande conflito entre Deus e as forças do mal, lutando para ganhar você e eu também. Sabe, nós temos duas naturezas. Até o momento que nós não somos batizados, que nós não aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós só temos uma natureza. A natureza pecaminosa. Não é? Não temos duas, só temos a natureza pecaminosa. Aquela natureza que, sabe, que se alegra no mal, que gosta daquilo que Jesus não gosta, sabe? E eu não preciso detalhar muito isso. No momento que você é batizado, no momento que você... Eu estou dizendo isso simbolicamente, né? Porque necessariamente não precisa dizer no momento do batismo. Mas no momento que você aceita Jesus como seu Salvador, que recebe Jesus Cristo na sua vida, começa a andar com Ele, isso não é uma coisa, sabe, que acontece assim, que vem aqui na frente, aceitou Jesus, pronto. Não é assim. Não é assim. É um processo, não é? O processo que se chama conversão. Não é uma coisa da noite para o dia, não é que você, hoje à noite, quem vai aceitar Jesus? Eu, pronto, recebeu a nova natureza, saiu daqui, agora é outra pessoa. Não é assim. Vocês sabem bem que não é. Se fosse assim, era uma coisa muito fácil. Você trazia um viciado para a igreja e a gente orava e ele saía daqui e deixou o vício e pronto, e não tem mais nem vontade. Mas não é assim. O processo de conversão é um processo, não é? Que você vai recebendo Jesus, vai se relacionando com Ele, vai conhecendo Ele, vai vivendo com Ele, e aí você vai começando a se parecer com Ele. Porque você vive tanto com Ele, ouve tanto dele, que você se parece com Ele. Esse é o processo da conversão. É assim que acontece. Você vai ser sempre desmotivado, mas quando você for desmotivado, você deve ir para a casa do Senhor. Terceiro aspecto. Senaqueribe queria fazer o povo desconfiar. Desconfiar do líder. Em todos os recursos que ele tinha, ele usou para fazer o povo desconfiar do líder. Mas o povo, você percebe que o povo continuou confiando no seu líder? O povo foi lá falar para o líder. Foi lá contar o que estava acontecendo para o líder. Uma outra lição que eu entendo dessa história é o seguinte. Não esqueça disso. Confie nos líderes instituídos por Deus. Confie. Sabe de uma coisa? Ungido na igreja só os pastores. Ninguém mais. Eu não sou ungido. Não pense isso. Eu não sou ungido. Eu não fui ungido para o sagrado ministério pastoral. Eu sou um professor, eu sou um pregador, até alguns me chamam de pastores, mas eu não fui ungido. Ungido na igreja só os pastores. Foi a eles a quem Deus deu a unção. E você não sabe a importância que isso tem. Unção é unção. Às vezes a gente fica pensando, mas o pastor, não é pastor aquilo, pastor. É ungido. E o ungido merece todo o nosso respeito, confiança, porque ele foi ungido por Deus, seja quem seja. Ungido erra? Erra. Ungido peca? Peca. Claro que peca, mas foi ungido. Lembra de Saul? Saul era ungido. Davi sabia tratar com um ungido. Era um homem segundo o coração de Deus. Davi sabia como era que se tratava com ungido. E mesmo Saul sendo errante, mesmo Saul, sabe, colocando a vida de Davi em risco, e Davi tendo a oportunidade de tirar a vida de Saul, Davi disse, não, esse aí é um ungido do Senhor. E a Bíblia diz, não toqueis nos meus ungidos. Não toque. Não toque. Confie nos líderes instituídos por Deus. Confie. Eles erram? Erram, mas é Deus quem os guia. Porque eles foram ungidos. Uma outra lição que eu tiro daqui é, nós precisamos confiar nos líderes instituídos por Deus. Nos ungidos e nos líderes também. Não só existe líder ungido. Não é? Aí a gente vai para outro ponto. Não só existe líder ungido. Existem os líderes ungidos
Existem aqueles líderes que não são ungidos. Por exemplo, aqui a diretora do grupo é a Elsa, né? É uma líder. É uma líder, né? Instituída por Deus. Toda autoridade é permitida por Deus. Não acredito. Você não vem me dizer uma coisa dessa. Não, aquele governador, aquele prefeito, aquele vereador, Deus permitiu. Deus permitiu. Isso não quer dizer que foi Deus que escolheu, foi Deus que colocou lá, não é? Deus permitiu. Até porque não foi Deus que escolheu, não foi você que votou, não dá nada, não é? Foi você que votou, mas Deus permitiu. Eu não. Você não, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, tem mais alguma coisa aqui. Outro ponto. Você viu aí palavras de desânimo. Ezequias foi para a casa do Senhor. Aí veja aqui, ó. Verso 14. Tendo recebido Ezequias a carta, o que é que ele fez? Ezequias leu, claro. Ezequias chorou, não chorou? Mas Ezequias chorou aonde? Será que Ezequias procurou uma amiguinha, um fofoqueiro de plantão, para poder contar a história, não sei o quê? Ezequias chorou no ombro certo. Chorou nos ombros do Senhor. Sabe o que Ezequias fez? Eu fico imaginando a cena. Ezequias se ajoelhou lá, pegou a carta, botou aqui e disse: Senhor, está aqui, ó. Está aqui a carta. Olha o que ele está dizendo aqui para mim. Olha o que é que eles estão me dizendo. Imagine a cena. Ezequias abrindo a carta e lendo a carta com o Senhor. Olha aqui o que é que esse povo está dizendo, desafiando o Senhor. Mostra a tua glória, Senhor. Você viu a oração de Ezequias aí? Senhor, Ezequias implorou para o Senhor. E olha, o que eu acho interessante dessa oração de Ezequias aqui, desculpem dar as costas para vocês um minuto, mas o que eu acho interessante dessa oração de Ezequias aqui, é que Ezequias diz assim, ó, verso 16, segunda parte. Tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Esse aqui não está dizendo que Deus era só o Deus dele, só o Deus do reino dele, que só devia defender ele. Porque a gente é tentado a ter Deus só para a gente, né? A dizer que Deus só defende a gente e que só a gente está certo e que todo mundo está errado. Mas nós temos uma síndrome disso, né? De achar que só eu estou certo, que o resto do mundo está errado. Então Deus tem que me defender, porque eu estou certo. Mas olha a humildade de Ezequias aqui. Tu és rei de todos os reinos da terra. Verso 16, estou lendo. Verso 17. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ezequias estava dizendo isso porque ele conhecia Deus, porque ele andava com Deus. Ou estava andando nesse momento. Não é? E aí, no final da oração, Ezequias pede que o Senhor livre das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor. E eu quero ir para o final agora, o verso 36, para ver o desfecho dessa história. Do capítulo 37, tá? Capítulo 37, verso 36. Então, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Sabe quantos do exército lutaram? Ninguém lutou. Quantos morreram? 185.001. Deus mesmo se encarregou de lutar por Ezequias. Você está vendo o que é que Deus faz? Você consegue perceber o que é que Deus faz? Eles foram humilhados, foram cuspidos, foram jogados ao chão. Disseram para ele: você quer
Você quer que eu te empreste 2.000 cavalos? Será que você tem ao menos 2.000 cavalos, 2.000 cavaleiros para montar? Eu mando para você 2.000 cavalos. De bônus para você. Quer que eu mando? Eu mando. Para te ajudar aí nesse teu exércitozinho fraco. Ezequias chorou no ombro certo. Foi para o lugar certo. Ezequias venceu a batalha com o que, irmãos? Com oração. Com oração. Simplesmente com oração. Ezequias, lembre disso. Esqueça tudo que eu disse, mas não esqueça disso. No combate da oração, nós somos sempre vencedores. Amém. Sempre, não há perdedores. Repitam comigo. No combate da oração, somos sempre vencedores. Não esqueça disso. Lembre disso a vida toda. Não há perdedores quando se ora. Quando você ora, a vitória já é sua. Agora, preste atenção. Não pense que ser vencedor é Deus fazer o que você quer. Não pense isso, não. Deus sempre ouve a sua oração. Sempre, sempre, sempre. Não tem uma oração que Deus não ouça. Todas as orações Deus ouve. Ah, mas eu tenho a impressão que tem algumas que Deus não ouviu, não. Ouviu? Não ouviu? Mas vocês sabem, Deus tem 3 formas de responder a sua oração. Quais são elas? Deus pode dizer sim, agora, toma, está aqui. Deus pode dizer não. Não. É uma resposta ou não é? Claro que é. Pode dizer não. E sabe, hoje de manhã, hoje à tarde, nós estávamos conversando ali na casa de Naira e falando um pouquinho sobre isso. Dizendo o seguinte, eu nunca vi ninguém fazer um culto de ação de graça porque Deus disse não. Nunca vi, você já viu? Naira já viu. Não foi, Naira? Eu nunca vi. Nunca. Foi o primeiro testemunho que eu vi de uma pessoa assim. Quando alguém chegar e dizer, irmãos, hoje é quarta-feira, né? Hoje eu quero agradecer a Deus porque eu orei 6 meses por uma coisa e Deus me respondeu e disse não. Nunca vi ninguém fazer isso. Deus não me deu o que eu estava pedindo e eu quero agradecer. Devia. Porque Deus é infinitamente amoroso quando Deus diz não. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Quem é pai e mãe sabe o quanto os nãos para os filhos são nãos de amor, de misericórdia. Sabe? E só depois que o filho cresce. Quantas vezes eu levei não do meu pai, da minha mãe? Feliz não que ele me deu do batismo, era o único não que não devia ter dito, né? Mas quantas vezes eu levei um não de amor, de misericórdia? Um não que hoje eu agradeço. Pai, muito obrigado que você me disse não. Que você não deixou eu ir, que você não deixou eu fazer. Muito obrigado. Porque naquela hora eu não entendia, mas hoje eu entendo por que o Senhor me disse não. Quando Deus diz não, Ele está te amando. Quando Deus diz não adultere, Ele está te amando. Ele está protegendo o teu patrimônio. Quando Deus diz não roube, Ele está protegendo o teu patrimônio. Todos os não de Deus são proteções. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça imagem de escultura. Olha os nãos de Deus. Todos nãos misericordiosos. E a terceira forma que Deus pode atender a sua oração é: espere um pouco, filho. Agora não. Se o seu filho aos 15 anos pedir para casar, certamente você vai dizer: agora não, espera um pouco. Não está na hora ainda. Não é assim? Você vai dizer o sim, mas não está na hora. É assim que Deus age. No combate da oração não há perdedores. Somos sempre vencedores. Por que a gente não ora? Por que a gente não ora? Por que a gente sabe disso tudo e não ora? E não fala com Deus e não suplica e não chora no ombro certo? Por que a gente faz a coisa totalmente diferente da maneira como a gente acha que está certo? Por que quando as coisas acontecem, a desmotivação vem, a primeira coisa que faz é abandonar a casa do Senhor, é abandonar o Senhor, está desmotivado para orar, está desmotivado para estudar a lição, está desmotivado para ler a Bíblia, não quer nem saber. Quer que outro venha salvar. A gente espera a salvação de todo mundo. E Jesus Cristo ali, o tempo todo do seu lado. Sabe, eu fico imaginando a cena, Jesus lá sentado e você lá, ninguém vem me visitar, o pastor não aparece, não sei quem, a igreja fez isso, Jesus está dizendo: filho, eu estou aqui. Se o pastor viesse aqui e ia falar de quem não era de mim, eu estou aqui. Se o fulano viesse aqui e ia falar de quem não era de mim, olha aqui. Eu
estou aqui, meu filho. Jesus está do teu lado sempre. Sempre, todo momento, não importa quão longe você tenha ido, não importa os seus pecados. Não importa se você é crente desde que nasceu, ou se você está pensando em ser crente só daqui a 5 anos. Ele está aí. Ele quer te salvar. Ele quer ser teu amigo. O que você está esperando para vencer? O que você está esperando para ser, sabe? Para ser aquilo que Deus quer que você seja. Deus não quer perdedores. Deus não quer fracassados. Deus não criou você para isso. Deus criou você para ser feliz, para vencer tudo, para se libertar do que você precisar. Confia nele. Chora no ombro certo. Vai para o lugar certo. Procura a pessoa certa. Confia nos líderes. Confia. Às vezes a gente confia no repórter do jornal e não confia no líder da igreja. A gente acredita no repórter que a gente nem sabe quem é. Acredita num jornal que nem sabe quem escreveu. Acredita num livro de história e não acredita na Bíblia. Meu Deus do céu, que humanidade é essa? Um dia um colega chegou para mim e disse, olha, eu não acredito na Bíblia não. Não acredito, porque foram homens que escreveram. E onde é que você leu isso? Ah, eu sou um historiador. Eu leio uma coisa, leio e tal. E os livros que você leu não foram homens que escreveram, não? Não foi? Quem foi que escreveu os livros que você está lendo aí para usar esses argumentos? Foram homens. Foram homens, mas são mais confiáveis. Por quê? Por que são mais confiáveis? Por quê? Porque estudaram? Porque pesquisaram? Porque escavaram? Daqui a pouco eles descobrem uma verdade nova, e aquela lá das escavações, dos estudos, das teses, de doutorado, de mestrado, não vale nada. Não vale mais nada. Aí o que vale? As novas teses. Há um tempo atrás, se acreditava que a Terra era quadrada, era uma reta, que estava em cima de 2 elefantes. Isso era verdade, não é, professor? Era verdade isso. Verdade. E aí quem dissesse ao contrário, porque os historiadores, os cientistas, os doutores descobriram isso. Depois jogaram isso por terra e disseram, não é assim. Eu vou ficar sentado. Depois jogaram isso por terra e disseram, não é assim não. É redondo agora. E a Bíblia já dizia isso. Tem. Porque a Bíblia já dizia isso. Queridos, eu creio que a Bíblia foi inspirada e guiada por Deus. Sabe por quê? Eu posso até nem ter todos os argumentos necessários, filosoficamente falando, cientificamente falando, historicamente falando, mas eu não conheço outro livro que tenha validade como a Bíblia tem. Eu não conheço outro livro que transforme a vida das pessoas como a Bíblia transforma. Se você tiver qualquer livro de português de quando você estudou a 4ª série, hoje ele não serve. Está desatualizado. Porque hoje mudaram as regras. É outra coisa. Se você pegar qualquer livro de matemática de quando você fez a 8ª série, não serve mais. Está diferente. Está desatualizado. Pega a Bíblia que foi escrita há não sei quantos 1000 anos atrás, há pelo menos 2000 anos atrás. Mais ou menos 1500 anos que foi fechado. E está valendo. A Bíblia educou os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, trisavós, e continua educando você. Corrigindo, ensinando, orientando. Vale a pena confiar nesse Deus ou não? Amém. Quantas pessoas continuam vencendo mediante a palavra de Deus? Se você não confia nesse Deus, eu não sei em quem você vai confiar mais. Não tem mais tempo. Se você não confiar em Deus, não há homem a quem você possa pôr a sua confiança. A última frase que eu quero dizer essa noite para encerrar. Você percebeu como é que Ezequias fez, né? Chorou no ombro certo, foi para a casa do Senhor. Nenhum dos seus
seus soldados lutaram. O anjo do Senhor lutou por eles. Lembre-se que Deus nem sempre faz isso. Deus não faz aquilo que você pode fazer. Ele fez por esse exército que eles não podiam. Humanamente falando, é impossível vencer aquele exército. Deus não faz aquilo que você pode. Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus complementa aquilo que você não pode. Aí Deus vai lá e faz. Lembre disso. Quando nós trabalhamos, apenas trabalhamos. Só trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Amém. Quando trabalhamos, apenas trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Deus quer trabalhar na sua vida. Está você disposto a deixar?